Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nós estamos continuando a nossa série de grandes líderes da história. No último vídeo nós falamos sobre Alexandre o Grande e agora nós vamos falar sobre Júlio César. Júlio César é uma figura fundamental, ele virou sinônimo de monarquia por toda a história. Kaiser, que é o termo alemão para monarca, quer dizer César. Czar, que é o termo russo, quer dizer César. Claro, Carlos Magno falava que era o imperador romano e o Império Carolíngio se arrogava o Império Romano. E todos os grandes líderes da história, da criação dos Estados Unidos, que eles botavam águias para todo lado, a qualquer outro lugar, as pessoas sempre fizeram referência a Júlio César. E por que que César foi tão importante? E antes de tudo, na verdade, tem um paradoxo, algo muito forte, na verdade, na história do César, porque sim, várias pessoas que admiram a Roma, muitas vezes falam da República, só que em grande parte o Império Romano foi gestado, foi criado a partir do colapso da República, e que é o período mais estudado, inclusive, da época romana. E uma das coisas fascinantes desse período, e aí de novo, né, se Plutarco fez a biografia do Alexandre, ele faz o paralelo com a vida do Júlio César, mas uma das coisas fascinantes desse período é a quantidade muito grande de semelhanças com a nossa época atual. Por que que a República Romana parece tanto com a nossa época atual? Os senadores estavam usurpando poder, a corrupção tinha crescido demais, o crime tinha estourado e os piratas, né, estavam, na verdade, para todo lado. As pessoas sentiam, o exército tinha sido em grande parte destituído, porque o método tradicional de organização da vida romana era por meio do cursus honorum, que era uma jornada inteira de vida em que você tinha que cumprir uma série de metas, demonstrar mérito ao longo da vida e ir crescendo aos poucos, e essa jornada ela se iniciava com a vida militar. E os senadores, justamente porque eles queriam usurpar poder, começaram a alienar o exército, a religião, porque a religião ela não estava subordinada em absoluto ao Senado. Por exemplo, as virgens vestais de Roma Antiga podiam perdoar pessoas independente dos desígnios do Senado. E a agricultura começou a ser destituída, porque justamente a agricultura ela envolvia aquele sonho, né, que tem lá no Gladiador, que várias pessoas romanas sonhavam em ter a sua própria terra, os soldados, e os senadores começaram a distribuir as terras das conquistas para os seus amigos, e não propriamente para as pessoas sei lá, que viviam da agricultura, que já cultivavam isso, que tinham demonstrado mérito militar. E aí Roma começou a ser dividida em dois partidos, que eram os optimates mais alinhados com o Senado antigo e, em parte, com a velha aristocracia romana, mas que uma parte dela já tinha virado uma oligarquia, ou seja, um grupo de pessoas com poder, mas sem responsabilidade, e o Partido dos Populares, que teve a figura muito carismática do líder do Caio Mário, que representava, grosso modo, o interesse da religião, do exército e dos agricultores, especialmente os menores agricultores. E a família de César é alinhada a essa linha do Caio Mário, só que o Senado, justamente na época pós-Mário, vai promover um psicopata do período, um homem chamado Sulla, que vai ser o tirano a serviço da oligarquia, e em defesa do Senado vai começar a perseguir prisões, destituir os bens dos seus adversários, vai destruir Atenas, inclusive, porque tomava a filosofia grega como algo perigoso. Então, nessa Roma, que o cursus honorum estava descreditado, que o crime era desenfreado, que um psicopata tinha tomado o poder e perseguia todos os inimigos do Senado em defesa dessa oligarquia, foi nessa Roma que César vai crescer. E justamente a vida do César, e essa Roma, como vocês podem ver, por óbvio, é muito semelhante à época atual, e a vida pública do César vai ter um começo muito forte quando ele é de uma família muito importante, família Júlia, o nome dele é Caio, na verdade, e Júlio é uma família, né? Ele, justamente essa família Júlia, que é muito importante, ele faz um casamento de alto nível entre pessoas que eram ligadas a esse lado do Mário, e que eram os populares, como eles chamavam na época, mas que no fundo era muito mais ligado ao exército, e Sulla manda ele se divorciar. E aí o César
contra esse divórcio, ele vai para a Ásia, ele vai se lascar, tem que fugir, mexer em bens, mexer em várias coisas, e ele vai passar uma vida bastante difícil lá na Ásia até ele se reorganizar. Quando ele volta, porque a Sula morre e ele consegue voltar e começar a carreira dele, ele começa a parte de conquistas, a parte mais próspera da carreira dele, numa fase mais tardia da vida. Se Alexandre, dos 20 aos 30, fez tudo, Júlio César, já avançado na casa dos 30, ele vai visitar uma estátua de Alexandre e ele vai falar, ele vai chorar, ele vai falar: esse homem, com a minha idade, tinha conquistado o mundo e eu não fiz nada ainda com a minha vida. E aí ele vai resolver ter uma formação intelectual com a melhor pessoa que ele poderia, e ele vai estudar com Apolônio em Rhodes. Justamente Rhodes vinha dessa cultura do Egito Ptolomaico, portanto era herdeira indireta a essa altura, mas herdeira do Império Alexandrino, e ele vai ter formação, inclusive o mesmo tutor dele foi tutor do Cícero, e ele vai ser formado na filosofia. E aí o César vai se apaixonar, claro, por esses clássicos antigos. E ele vai, em particular, incorporar fortemente essa visão alexandrina. Ele vai falar, nós precisamos do Império Alexandrino. Mas monarquia era uma palavra muito queimada na Grécia da época. E justamente, como monarquia era um termo feio, as pessoas morriam de medo disso, como você vai falar disso, né? E uma coisa difere Júlio César de todas as pessoas que vieram do lado dele, né? Desse lado dos populares que vieram antes dele. Porque eles tinham a cabeça de, não, deixa eu reformar o sistema por dentro. Eu vou propor alguma lei nova, eu vou debater no Senado, fazer uma intervenção militar provisória. Todas as pessoas falharam. E César é único porque ele pensa, não, eu vou acabar com a República mesmo. A República, ela não tem mais solução. Não é uma questão, o sistema está disfuncional. Não é um bug, é um feature. Toda a crise que está acontecendo, ela é derivada da desordem do próprio sistema, que abandonou o mérito dos antepassados. E, em certa medida, ele se via também como restaurador da República ao restaurar uma cultura de mérito. E ele vai para a conquista da Gália, que provavelmente os números são inflados, mas eles falam de subjugar 1 milhão de pessoas, né, que é escravizar, sei lá, centenas de milhares de pessoas. O livro dele da Conquista da Gália, que é um dos clássicos do mundo romano, aliás, que ele vai falar sobre estratégia militar, que falam que é propaganda também, mas é um livro bastante icônico, mostra um César que ele sim foi para a conquista militar na Gália, foi criar uma carreira, construir o nome dele nisso. Ele que, na verdade, boa parte da carreira dele estava ligada à religião, na verdade, o que já incorpora esses vários elementos, né, que nós estamos falando do lado político dele. Mas essa conquista da Gália já é preparando o crescimento do poder pessoal dele, tendo em vista a transformação do Império Romano. Mas diferente de outros líderes, e o Pompeu, que era o adversário, foi grande aliado do César, porque ele teve um grande financiador, que era um homem chamado Crasso. Depois, Pompeu era o outro líder carismático, mais ligado ao Senado do que o César, mas um líder também que se juntou com o César para resolver os problemas dos piratas. Uma história icônica da vida do César é que ele foi capturado por piratas, e aí ele ficou malhando, compondo textos intelectuais. E aí os piratas começaram a falar, pô, você tá muito louco. E aí ele falou, não, eu vou vir e eu vou crucificar todos vocês. E aí ele, de fato, ele fez isso, e não só isso. Ele se juntou com Pompeu e fez uma aliança, num primeiro momento improvável para a época, para, ao modo do exército, varrer o crime. Resolveu o problema dos piratas, não só dos piratas que tinham sequestrado ele, mas resolveu o problema dos piratas geral. Bukele vezes 3 ao modo romano, e aquilo já começou a mudar o imaginário de Roma, que era, olha, se nós formos depender do Senado para resolver qualquer coisa, nós não vamos resolver nunca. E aqui esses dois resolveram ao modo do exército, rápido. Eles começaram a controlar esse problema que estava destruindo a vida das pessoas. Uma das coisas que mais chama atenção quando você lê os textos do mundo antigo é que quando alguém ia pegar uma viagem de barco,
as pessoas entravam em desespero, falavam, meu Deus, meu filho vai atravessar de barco. Tal era o perigo, né, de uma viagem dessa, não só por condições meteorológicas, outras coisas, os barcos eram muito rudimentares, mas também pela questão dos piratas, que César vai junto com Pompeu resolver. E aí eles costumam falar que a união de César, Pompeu e Crasso é o primeiro triunvirato, que seria o poder em Roma teria sido dividido entre 3 pessoas. Isso não é o formal, tá? César, na verdade, vai tomar o poder de fato, né? E aí tudo tem um degradê. Mas ele vai tomar o poder de fato quando ele derrotar Pompeu na Guerra Civil. É ele que vai até a Britânia. César vai entrar para atacar os aliados dos gauleses. Ele vai entrar na Inglaterra e vai ter expedições até lá. É impressionante a carreira militar do César. Mas quando César termina as conquistas dele, vem agora uma escolha. E essa escolha é muito interessante porque ele pode se aposentar, eles oferecem isso para ele também para evitar a segunda opção. E ele pode se aposentar e olha, glória e triunfo. Sim, tem uma suspeita de que eles podem, na verdade, a partir do momento que ele renunciar às suas tropas, que eles podem acabar com ele, persegui-lo, isso é um lado, justamente por conta dessa briga política do período e a defesa da oligarquia age contra ele. Mas existe uma chance dele fazer alianças e ele poderia, de fato, tentar se aposentar com tranquilidade e com uma certa glória. De outro lado, ele poderia, de fato, ir para o rumo mais corajoso e fazer a intervenção militar e entrar com as suas tropas em Roma. E ele para diante do rio, que é o Rubicão, que é um rio muito conhecido por isso. E aí ele fala, alia iacta est, a sorte está lançada, e ele atravessa o Rubicão. Famosíssima história que virou sinônimo, né, de reforma política intensa, e ele marcha com as tropas para Roma. E aí nós vemos a diferença de arquétipo de liderança entre César e Pompeu. Pompeu toda hora pergunta para a esposa o que ele vai fazer. Todas as esposas que ele teve, aliás, ele tem a fama entre os antigos, talvez injusta, mas ser capacho da mulher. Pompeu se deslumbra com o grito da população, olha o quanto me amam e tal, que é sempre um péssimo conselho. Pompeu se vê como aliado do Senado e ele pensa, bom, se eu tenho muitos senadores aliados, se eu tenho muitos pessoas que dizem que me amam, se eu tenho a população gritando meu nome e ele se deslumbra com aquilo, então a minha vitória está garantida. E aí César vai avançando e avançando. Pompeu é obrigado a deixar Roma, depois deixa o sul da Itália, e César toma a Itália com baixíssima resistência. E aí Pompeu vai se reagrupar, Pompeu que toda hora está achando que não vai vir o momento que eu vou acabar com ele. De fato, ele junta muito mais tropas do que o César, até porque ele está muito mais aliado ao sistema na época. E aí Pompeu vai juntar suas tropas em Farsalo. E aí vai ser derrotado por Júlio César. César que luta com menos tropas, mas ele faz uma coisa fascinante, que a cavalaria, que é a parte de maior prestígio, né? Pompeu coloca na luta da cavalaria playboyzinhos, homens mimados. E aí, aqueles que querem se destacar, aqueles que querem status e tal. Como o exército dele é maior, tem aquela arrogância, aquela confiança. Isso tudo, a grande batalha acontece na Grécia. E aí, César escolhe aqueles homens que tem uma cicatriz aqui cruzando o meio do rosto. Aqueles homens mais brutos, forjados no combate real. Uma das coisas fascinantes sobre o Júlio César, que é grandiosa, é que apesar dele ter uma grande ênfase em oratória e retórica, apesar dele ser um homem que sim manifestou as ideias dele, ele era também surpreendentemente muito quieto. Ele não deixava tão claro os planos dele até eles se concretizarem. Ele era um homem muito mais de ação do que palavra. Muito mais. É uma característica forte da vida dele. Ele fala muito menos do que ele morde. É o cachorro que late pouco e morde forte. Que em política é disparado o mais poderoso. E em qualquer coisa de liderança é o mais poderoso. E aí César, ele coloca uma linha de infantaria secreta atrás da cavalaria para jogar lanças no rosto dos jovens bonitinhos e vaidosos do Pompeu. E aí os meninos que eram frescos começam a fugir, quebra a linha do Pompeu,
chega a um ponto que tem as tropas do César no meio do acampamento do Pompeu, e Pompeu não consegue entender onde as coisas deram errado. Ele era um homem temperado no sexo, ele era um homem dependente de afeição feminina, ele era um homem dependente de validação do Senado, ele era um homem dependente de todas as coisas. E quando ele e sim, um homem mais virtuoso do que outros, do que Sulla, por exemplo, do que líderes que vieram antes. Mas ele sai de lá desnorteado, vai para o Egito. Infelizmente vão matá-lo, e César manda matar as pessoas que mataram Pompeu, porque ele não queria. Ele foi aliado de Pompeu. Pompeu casou, chegou a casar na família do César, então ele tinha uma afeição. Então César odeia a ideia de que matem de maneira desleal Pompeu, que vai acontecer, mas César tem uma beleza na cena, que são as tropas do César entrando no acampamento de Pompeu, e aquele desespero shakespeariano do líder que simplesmente agora percebeu que o mundo que ele achava que era dele desabou. O Júlio César vai fazer uma coisa que vai chocar a história do mundo. Porque contra todo o partidarismo dos romanos, ele vai achar um baú que tinha as cartas dos seus adversários. E o que os romanos faziam era prescrição. Eles pegavam aquelas cartas e matavam os seus inimigos políticos. César vai justamente jogar azeite de oliva e queimar as cartas e perdoar os seus adversários. E esse perdão, né, que choca as pessoas, que falam, caramba, como assim você vai perdoar? Você vai... ele vai falar, não tem mais divisão política, é uma Roma. Nós somos uma única Roma, há uma unidade aqui. O fato de acabar com o crime, e ele reduz a lista de beneficiários injustos do governo. E acontece uma coisa chocante, que quando você visita os prédios do Império são muito maiores do que os prédios da República. Eles reduzem os impostos e a arrecadação aumenta. Não é só que, sim, o sistema tributário fica mais simples, porque eles deixam ele mais organizado, mas é que ele corta uma quantidade tão grande de parasitas, de beneficiários de programas injustos, coisas de centenas de milhares, tá? E ele começa a cortar vários parasitas que estavam ligados. Isso, para a época, é gigantesco. Centenas de parasitas de pessoas que estavam lá sugando a máquina de primo de senador, de amigo de sei lá quem. O corte dessas pessoas já muda completamente o panorama de Roma. E aí César, que vai ser morto, então, pelos senadores em agradecimento a esse perdão, nos idos de março, né? Ele é esfaqueado coletivamente. Ele não fala até tu, Brutus, meu filho, que é da peça do Shakespeare, mas ele tá imortalizada a peça do Shakespeare, que é muito boa. Eles fazem, as crianças no mundo anglo-saxônico encenam essa peça, né? E tudo. Ele não fala isso, mas embora tenha, assim, dos relatos sobre esse episódio fala de até tu, filho, ou meu próprio filho e tal. De qualquer maneira, sim, Brutus é uma das pessoas que vão esfaquear o César. E Brutus era um filho adotivo, e o que torna mais grave que Brutus está lá no inferno, na Divina Comédia, é que o pai do Brutus foi morto por defender o lado político do César contra a oligarquia. Então, o Brutus agora, em defesa do Senado, por puro pânico da palavra monarquia, por pura aderência ao poder estabelecido, mata o seu pai adotivo, aliado com as pessoas que mataram seu próprio pai. Por isso que a traição do Brutus ela é muito poderosa para os antigos, para eles aquilo é uma coisa muito grave. E esse César que é morto, e o Marco Antônio segura o hobby ensanguentado dele no Senado, e falam que mataram a última pessoa que estava tentando restaurar a República, e de fato ele lê o testamento do César, e o César deixou os bens dele para a população, e a população se revolta com o Senado e fala... Por que a população se revolta? Não é só o populismo do César de ter dado os bens dele para a população. É porque ele está tentando salvar uma república que ninguém está tentando ajudar. Ele melhorou a economia, melhorou a segurança com poucas medidas. Ele tentou fazer alguma coisa, e aí vocês agora matam ele depois de ele ter perdoado vocês. O choque disso deixa todos cesaristas. E uma coisa fascinante dessa movimentação
é que ele escolhe como herdeiro um dos maiores acertos da história, um menino gênio, sobrinho neto dele, pouco conhecido, chamado Otaviano, filho adotivo também dele. E Otaviano vai ser um grandíssimo imperador. Tanto que vai ser chamado de Augusto. E na época de Otaviano vai vir a sucessora da Odisseia, que é a Eneida. Vai vir uma série de coisas na época de Otaviano. E Otávio, que vai ser Otávio César Augusto, então eles vão mudando o nome, né, e adotando os nomes conforme... É tipo um Pokémon, eles vão evoluindo e vão adotando nomes Saiyajin 4, sei lá. Mas é incrível porque Otávio era um menino de 18 anos, ninguém sabia quem ele era. O Marco Antônio era uma escolha mais óbvia. No entanto, César teve a visão de pegar a pessoa mais capaz, mesmo que não tivesse a fama, mesmo que não tivesse ainda trilhado todo o caminho. O menino que claramente era gênio, é evidente. E essa cabeça de sucessão, a despeito da morte antecipada dele, ele não é esfaqueado exatamente no Senado, tá? Mas num caminho um pouco à frente ali daquela região do Capitólio e tal. E ele, a morte dele, ele foi sábio, inclusive, na sucessão, e de fato ele inaugura o Império Romano. Então, a vida de César se tornou sinônimo de monarquia porque ele teve, com os defeitos que ele tinha variados, com as crueldades que ele cometeu ao longo da vida, que todos esses líderes cometeram em algum aspecto, perdoou seus adversários contra as expectativas. Ele teve a cabeça de reformar o sistema, ele teve a cabeça de privilegiar realidade e o mérito contra o mundo de aparências do Pompeu. Ele teve uma cabeça de sucessão, em que ele simplesmente não se importou com ele não se importou com o aleatório em volta dele, com o barulho em volta dele, mas ele se importou demais com quem seria a melhor pessoa para tocar adiante o legado dele. Essa combinação de fatores faz de Júlio César realmente... a figura dele se tornou icônica ao longo dos anos. E Plutarco, que é um pouco mais cético de César, né, comparado com Alexandre, talvez Plutarco seja grego também, sei lá, também, depende também da literatura. Claro que Suetônio, que é outro historiador antigo, é muito mais anti-César, mas de fato Júlio César vai virar uma referência para líderes posteriores dos mais variados, inclusive Napoleão, inclusive tantos outros. É isso, pessoal. Olha, não deixem de se inscrever no nosso canal, claro, de colocar aqui, mas eu vou botar os links abaixo. Tem o link do Filosofia do Zero, que tem informação sobre filosofia romana, sobre todos esses temas. Tem o link se você é empresário, líder, tem o Em Busca da Verdade, nós vamos colocar o link aqui abaixo, que é a nossa escola de formação de líderes, que ela pega todo esse conhecimento clássico, mas aplica à vida empresarial, ao desafio de liderança. E nós vamos colocar o link aqui abaixo também, da lista, para se você não quiser perder nenhum vídeo, nenhuma live, quiser estar por dentro de todas as novidades, você entra aqui abaixo. Quem está assistindo pela TV, está ouvindo o áudio, vai lá no meu Instagram, Guilherme FCL Freire, entra lá, e aí vai ter o link para tudo isso lá também, tá bom? Até a próxima, e aí nós continuamos o próximo vídeo da nossa série